Vending Machine Killer, em 30 de abril de 1985, em Fukuyama, no Japão. Um caminhoneiro cansado parou diante de uma máquina de bebidas e encontrou uma garrafa de Oronamin C, que já estava na bandeja de coleta. Pensando que tinha conseguido uma bebida grátis, ele não perdeu tempo e bebeu sem pensar duas vezes. Mas o que ele não sabia era que esta seria a última bebida que ele tomaria. E logo sentiu uma queimação brutal na garganta, seguida por vômitos e muita dor. Ele foi encontrado deitado na estrada sentindo uma dor excruciante. Ele foi levado às pressas para o hospital e os exames revelaram que ele tinha uma quantidade enorme de dicloreto de paraquat em seu organismo, um poderoso herbicida muito comum no Japão e é altamente tóxico. E é justamente por isso que até hoje ele foi completamente proibido em mais de 70 países. Mesmo sabendo o motivo de sua doença, não havia nada que os médicos pudessem fazer para salvar sua vida, porque não existe antídoto para esse produto químico. O motorista resistiu por um mês, mas acabou falecendo em 30 de maio de 1985. De início, os investigadores presumiram que, dada a natureza de seu trabalho, ele poderia ter encontrado acidentalmente a substância tóxica durante o serviço. Mas, depois de revisar seus registros no corredor, eles não encontraram nenhum vestígio desse herbicida, e isso os deixou com apenas uma conclusão. O produto químico foi misturado à bebida que ele consumiu momentos antes de desmaiar de agonia. Mas sem pistas ou evidências, eles não tinham como determinar se foi realmente um assassinato, e o caso acabou sendo arquivado. Até que no dia 5 de setembro, outra pessoa foi vítima do mesmo veneno após consumir uma bebida de uma dessas máquinas. E nas semanas seguintes, várias outras pessoas adoeceram, todas depois de consumir bebidas deixadas junto às máquinas. A essa altura, estava bem claro que tinha um assassino em série solto envenenando as bebidas de máquinas de venda automática. E esse suposto assassino foi extremamente minucioso. Ele não deixou nenhuma impressão digital ou evidência de DNA nas bebidas que adulterou e visou apenas as máquinas que não tinham câmeras de segurança por perto. E o motivo das vítimas terem bebido as latas envenenadas sem se preocupar é que na época estava tendo uma promoção compre uma e leve outra grátis, mas algumas pessoas só queriam uma bebida e deixavam a outra de presente para a próxima pessoa. E era assim que as vítimas acabavam sendo envenenadas. Foram pelo menos 12 mortes confirmadas e mais de 35 intoxicações graves em várias regiões do Japão, todas entre abril e novembro de 1985. Esse assassino era um mestre em esconder seus rastros. Ele operava em todo o oeste e centro do Japão, bem como em Tóquio, tornando quase impossível para os investigadores encontrarem a sua localização. E a falta de evidências também atrapalhou a descoberta de seus motivos. Alguns até criaram teorias dizendo que ele estava querendo extorquir a indústria que fabricava o Oronamin. Segundo essa teoria, ele queria imitar um grupo chamado Homens Misteriosos com 21 Faces, que lá em 1984 ameaçou envenenar produtos alimentícios se as empresas não lhes pagassem. Mas essa teoria não foi para frente porque a empresa dona da bebida não recebeu nenhuma carta de extorsão. E o assassino também começou a usar outras marcas de bebidas, como a Real Gold e até a Coca-Cola. Um professor de sociologia criminal de Tóquio chamado Hiroaki Iwao propôs uma teoria mais perturbadora sobre o assassino e seus motivos. Ele disse: "Não é incomum para japoneses que vivem sob tremenda pressão, tanto no trabalho quanto em comunidades superlotadas, extravasarem suas frustrações machucando outra pessoa. A pessoa responsável pode até esperar para ver quem compra a bebida envenenada. Ele ou ela pode achar que isso é uma espécie de alívio estimulante das tensões da vida no Japão. Mas, mesmo que essa teoria fosse verdade, isso não ajudava muito os investigadores a chegarem no suspeito. A polícia, então, resolveu recorrer ao público e lançou uma campanha nacional em 27 de setembro. Eles distribuíram folhetos e colaram placas dizendo para as pessoas evitarem consumir bebidas suspeitas gratuitas
e inspecionar adequadamente as cápsulas de suas bebidas antes do consumo. Eles também instruíram os proprietários de máquinas de venda automática a investigar seus estoques em busca de algo suspeito. Mas mesmo após o lançamento dessa campanha, as vítimas continuaram aumentando. Até que no dia 17 de novembro, a onda de assassinatos parou completamente após a morte de uma menina de 17 anos, a única vítima feminina. Pode ser que a pessoa que cometeu esses atos de atrocidade tivesse algum código moral de nunca ferir mulheres, mas isso nunca foi provado. E, devido à completa falta de evidências, o assassino da máquina de venda automática nunca foi identificado, consolidando este caso como um dos mistérios não resolvidos mais assustadores da história japonesa. Little Rock Slasher, em Little Rock, Arkansas. Uma série de ataques com facadas entre agosto de 2020 e abril de 2021 deixou 3 mortos e uma sobrevivente gravemente ferida. No dia 11 de abril de 2021, a polícia de Little Rock recebeu um chamado de socorro da South Pulaski Street sobre um possível homicídio. Ao chegar no local, eles encontraram uma mulher caída na rua, com ferimentos de facas pelo corpo todo. A vítima foi identificada como Deborah Walker, de 41 anos. Ela era moradora de rua na época quando o incidente aconteceu. Ela foi levada rapidamente ao hospital, onde a equipe médica descobriu que ela havia sido esfaqueada pelo menos 15 vezes. E mesmo após ficar caída na rua sangrando por horas, ela conseguiu sobreviver. Os investigadores a visitaram no hospital para coletar informações sobre o seu agressor e descobriram que ela foi atacada em algum lugar entre 1 e 4 horas. Como ainda estava escuro lá fora, tudo o que ela viu foi que seu agressor era um homem negro, magro e alto. Em outros casos, essas poucas informações não seriam suficientes para gerar alguma pista. Mas, nesse caso, a descrição fornecida por Deborah aos investigadores era muito parecida com o perfil do autor de outro incidente ocorrido cerca de 8 meses antes, na mesma região. Nesse caso, a vítima foi Larry Eugene McChristian, de 64 anos, também morador de rua, que vivia em Little Rock, com sua filha Sarah, que estava em liberdade condicional. No dia 20 de agosto de 2020, ele teve uma emergência médica e precisou ser levado ao hospital em uma ambulância. Ele recebeu alta na manhã seguinte. Quando o hospital tentou entrar em contato com Sarah para buscá-lo, ela não atendeu o telefone. Então, eles informaram Larry sobre um abrigo e deram um vale-transporte para ele chegar lá. Horas depois, sua filha foi até o hospital. Mas, quando chegou lá, foi informada que ele já tinha recebido alta. Ela então entrou em contato com o abrigo para onde Larry foi orientado a ir. Mas esse abrigo também não sabia onde ele estava. Sarah resolveu registrar o desaparecimento de seu pai na polícia. 2 dias depois, no dia 24 de agosto, Sarah foi informada pela polícia que o corpo de seu pai foi encontrado na South Gain Street por volta das 2 horas. Ele tinha várias facadas no corpo e já estava morto quando a polícia chegou. A polícia o identificou pelos documentos de alta do hospital que estavam com ele. Os investigadores começaram a procurar pistas. A investigação não foi fácil no início, mas eles conseguiram imagens de uma câmera de segurança de uma casa próxima, que capturou o suspeito caminhando pela rua, quando, de repente, ele avistou Larry e começou a caminhar em sua direção. Depois de cometer o crime, ele saiu da área, mas depois voltou para esfaquear Larry mais uma vez antes de fugir. Esse mesmo homem batia com o perfil que Deborah deu em seu depoimento para a polícia, levando os investigadores a acreditarem que ela foi atacada pela mesma pessoa. O mesmo assassino foi ligado a outro caso mais antigo que aconteceu na área em 23 de setembro de 2020. A vítima era Jeff Welch, de 62 anos, também morador de rua, que vivia em uma casa abandonada. Seu corpo foi encontrado por seu amigo. Ele estava na varanda da casa com uma facada no pescoço. Aqui, os policiais já sabiam que estavam lidando com um assassino em série à solta. Mas o pior ainda estava por vir. Apenas um dia após o ataque a Deborah Walker,
No dia 12 de abril de 2021, mais uma vítima foi encontrada. Dessa vez, o corpo foi achado sob o viaduto da Wright Avenue. Todos os crimes tinham algo em comum. Aconteceram de madrugada, entre 1 e 4 horas. E as vítimas eram pessoas em situação de rua. A comunidade entrou em pânico. Muitos tinham medo de sair de casa. E o pavor se espalhou rapidamente pela cidade. O Departamento de Polícia de Little Rock passou a alertar o público sobre o assassino, apelidado de Little Rock Slasher. Eles pediram ajuda da população, ofereceram uma recompensa de $20 mil e divulgaram imagens do suspeito capturadas por câmeras de segurança. Mas mesmo com a imagem do criminoso em mãos, ele nunca foi preso. Oficialmente, o caso permanece sem solução até hoje. Um blog local chamado Snarky Media Report, criado por moradores de Arkansas, conduziu sua própria investigação paralela. De acordo com os autores do blog, eles descobriram a verdadeira identidade do assassino depois de entrevistar vários moradores locais e a própria Deborah, que, segundo eles, já sabia quem era seu agressor. Os blogueiros afirmam ter informações detalhadas sobre o suposto criminoso, incluindo uma ficha criminal com 2 passagens pela prisão por violência doméstica, além de histórico de abuso de drogas e comportamento violento. Um ex-locatário do suspeito até teria fornecido uma foto do homem que eles publicaram. Então surge a grande questão: se eles sabem tanto, nome, histórico, imagem, por que a polícia ainda não prendeu o suspeito? É aqui que o caso começa a ficar estranho. Segundo o blog, todas as informações já foram entregues à polícia, mas nenhuma ação foi tomada. Em vídeos divulgados pelo Snark Media, o prefeito e o chefe de polícia aparecem evitando responder perguntas sobre o caso, o que levanta suspeitas de que algo obscuro pode estar acontecendo nos bastidores. Contudo, apesar das revelações bombásticas, não há como saber se tudo isso é realmente verdade. Pode ser que os autores do blog tenham descoberto algo real, ou pode ser apenas uma tentativa de gerar polêmica e atacar a reputação do departamento de polícia. A única divergência entre o que diz o blog e o que as autoridades afirmam é quanto à idade do suspeito. Enquanto a polícia acredita que o assassino esteja na faixa dos 20 anos, os blogueiros dizem que o homem tem 46 anos. Infelizmente, as pistas acabam por aí. Se o Snark Media está certo ou não, ainda não sabemos. O que sabemos é que o assassino de Little Rock continua solto e pode atacar novamente a qualquer momento. Smiley Face Killer. No dia 17 de fevereiro de 1997, Patrick McNeil, um jovem de apenas 21 anos, saiu com os amigos em Manhattan. Eles passaram a noite no Dapper Dog Bar, bebendo e aproveitando a madrugada. Só que algo deu errado. Patrick, claramente embriagado, chegou a vomitar no banheiro antes de sair do bar completamente desorientado. Ele foi visto pela última vez virando à esquerda na 90th Street, em direção ao East River. Essa foi a última vez que alguém veria Patrick vivo. Apesar das buscas intensas, nenhum sinal de Patrick apareceu por quase 2 meses. Até que, em 7 de abril de 1997, 50 dias depois, seu corpo foi encontrado boiando no East River. O detetive da Divisão Especial de Investigação do Departamento de Polícia de Nova York, Kevin Gannon, foi chamado para ajudar no caso. Mesmo sendo um detetive com anos de experiência, esse caso o perturbou profundamente. Quanto mais ele investigava, mais estranha a situação se tornava. Primeiro, o estado do corpo não fazia sentido. Ele estava pouco decomposto para alguém que supostamente passou tanto tempo na água. Além disso, havia marcas no corpo que pareciam indicar que Patrick foi amarrado ou contido de alguma forma. Para Kevin, aquilo não parecia um acidente. Mas, como não havia evidências concretas, o caso foi encerrado como uma morte acidental. No ano seguinte, Kevin continuou pensando sobre aquela situação, até que um outro caso apareceu e reforçou ainda mais suas suspeitas. Em 13 de fevereiro de 1998,
Outro corpo foi encontrado naquela mesma área do East River. A vítima era Lawrence R. Andrews, de 22 anos, que havia desaparecido na véspera de Ano Novo, após comemorar com os amigos na Times Square. Ele começou a trabalhar no caso, e não demorou para ele notar as semelhanças com o caso de Patrick. Ambos eram jovens, caucasianos, estudantes promissores, e desapareceram sem deixar rastros. E foram encontrados mortos a poucos metros um do outro, com os mesmos sinais estranhos no corpo. Ambos desapareceram em uma das cidades mais populosas do mundo, sem deixar vestígios. O caso de Lawrence levou Kevin a procurar outros casos semelhantes nos Estados Unidos. Com a ajuda do detetive aposentado Anthony Duarte e do professor de justiça criminal, Dr. Lee Gilbertson, eles começaram a conectar pontos entre casos semelhantes pelo país. E o que descobriram foi assustador. No total, os investigadores identificaram 45 casos com padrões quase idênticos. Homens jovens, geralmente caucasianos, que saíram para beber e acabaram desaparecendo em seguida, sendo encontrados mortos em rios, lagos ou outros corpos d'água. Mas o que realmente deu nome à teoria foi um detalhe macabro. Em pelo menos uma dúzia desses casos, os investigadores encontraram rostos sorridentes pichados próximos aos locais onde os corpos foram encontrados. Isso deu origem à famosa e controversa teoria dos Smiley Face Killer. De acordo com essa hipótese, essas mortes não foram acidentes isolados, mas sim parte de uma série de assassinatos cometidos por um assassino em série maluco, ou até por uma rede organizada de assassinos, que atuou entre os anos 90 e 2010. Essa seria possivelmente uma das maiores séries de crimes da história americana. Mas, como toda teoria polêmica, essa também enfrentou ceticismo. A especialista em perfis criminais Pat Brown chamou a teoria de absurda, argumentando que rostos sorridentes são grafites comuns, encontrados em qualquer parte das cidades. O FBI também negou a teoria e fez uma declaração dizendo o seguinte: até o momento não desenvolvemos nenhuma evidência para apoiar as ligações entre estas mortes trágicas ou qualquer evidência que comprove a teoria de que estas mortes são obra de um assassino em série ou assassinos. A grande maioria destes casos parece ser afogamentos relacionados com o álcool. Mesmo assim, Kevin, Anthony e o Dr. Gilbertson não desistiram. Eles continuam investigando, determinados a provar que algo muito mais sinistro está por trás desses casos. Se estiverem certos, isso significa que um dos assassinos em série mais cruéis dos Estados Unidos ainda está em liberdade. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixe nos comentários quais casos você quer ver aqui no canal. Até a próxima!